Pode ser outros irmãos? Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração? Vocês são corajosos. No frio, na chuva. 1h da tarde escureceu, que parecia que estava noite já. Verdade, não é benção. Glória a Deus. Ainda bem que não é Apocalipse, né? Quando eu conversei com a irmã hoje, eu falei, ainda bem que não é Apocalipse, senão todo mundo já ia ficar com medo, né? Olha o Apocalipse chegando. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome e podemos estar, Senhor, aqui, Senhor, em tua casa e aprendemos um pouco mais da tua palavra. Vem, Senhor, nos dar sabedoria, graça, Senhor, unção para podermos, Senhor, falar um pouco de ti, Senhor eterno. Ó Deus querido, venha abençoar cada vida, cada coração, que possa compreender a Tua palavra, dá sabedoria, graça, unção do Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos em tudo, Senhor, a compreender a Tua palavra. Eu te peço nesta hora, Senhor, e desde já agradeço a Ti em Teu nome para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar. Então nós vamos agora entrar num assunto que é justamente Cristo, certo? Quem é o Cristo? O que é o Cristo? O que a gente pode falar sobre Cristo? E quando a gente fala de Cristo, a gente lembra de outro nome. Quem é? Quem? Jesus. Então se eu perguntasse para vocês, amém, perguntasse para vocês, quem realmente é Jesus? Quem é Ele? O que faz dele ser algo tão especial? O que mudou, né? Um simples homem que acaba mudando a história. Quem é Ele? Não é? O que vocês podem dizer sobre Ele? Eu pergunto para vocês, quem é Jesus? Quem? Filho de Deus. Então quem é a mãe de Deus? Maria? Porque se ele é filho, tem que ter o pai, tem que ter a mãe, não tem? Então, quem é a mãe? É a Maria? Mas a Maria é mãe de Jesus ou é mãe de Deus? Mas Jesus é Deus, Jesus é homem? Ele foi homem e é Deus. Ele foi homem e virou Deus. Ele foi Deus. Era Deus e virou homem. Ele era Deus e virou homem. Ele se fez homem ou virou? Não. Ele reencarnou no homem, certo? Não é reencarnação? Ele não era Elias? Ou algum dos profetas? Ou o primeiro Adão? Quem é ele, gente? Então quem é ele? Quem é esse homem? Que a sabedoria que o pastor explicar para mim. E vocês estão servindo esse Jesus sem saber quem ele é? Não, sabe agora. Vocês já viram ele? Não? Nunca viram ele de loirinho, de olhos claros? Não é? Quase 2 metros de altura, não é? Com aquelas roupas chique. Tem um agora lá na África, acho que é na África. Pastor africano, estava passando na rua e encontrou com Jesus, carne e osso. Aí convidou ele para ir para a igreja e está fazendo milagre. E ele já se veste com a roupa de Jesus antigo. Né? Aí não faz inveja. A gente tem um Henrique Cristo aqui. Né? Então, não vai mudar muita coisa. Né? Agora, quando a gente trata desse Jesus como Deus, como Filho de Deus, como a gente vai conseguir compreender tudo isso? Compreender esses aspectos divinos dele, aspectos humanos dele, não é? E a gente sabe que esse Jesus, ele mudou a história. Um homem só, foi capaz de mudar a história. O pior, dele ele catou 12. E esses 12 acabou mudando a história do mundo, a tal ponto que o nosso calendário é baseado nele.
Calendário pode-se dizer que é quase universal, né? Tirando alguns outros países aí que não usam, mas é quase que universal. E tudo que a gente fala em questão de medição de tempo, a gente fala sobre antes de Cristo e depois de Cristo. E nesses dias eu fui dar aula no 6º ano, um tempo, e eu fui falar sobre AC e DC. Aí o menino falou, mas o que é esse AC e o que é esse DC? Eu falei, é antes de Cristo e depois de Cristo. Ah, então Cristo existiu? Sim, porque senão o nosso tempo não estaria determinado por ele. Então, quer dizer, realmente há a existência. Agora, alguns arqueólogos, alguns cientistas dizem assim, não existe nenhuma prova concreta de que ele existiu. Mas pense num ser mitológico, então, que conseguiu passar gerações até chegar aos dias de hoje, e ainda tem um grupo de crentes que ainda fala que ele vive. E vai voltar. E vai voltar ainda por cima. Vai buscar só os escolhidos dele. Olha que coisa doida. E eles ainda não acreditam, porque não existe uma prova concreta. Como, por exemplo, foi encontrado há alguns anos atrás a caixa de ossos de Tiago. Aí está bem claro assim, Tiago, irmão de Jesus. Aí, isso em grego, quando foi encontrada essa arca foi encontrada dentro de uma, como que a gente chama? Seriam essas casas que guardam antiguidades, museu, antiquário. Dentro de um antiquário lá próximo a Israel, que o camarada guardava, tinha comprado e acabou ficando. E aí um dia ele resolveu vender e quando o arqueólogo pegou, falou, não, isso aqui é precioso. E foi feita a datação próximo à data de Cristo, à época de Cristo. Então seria esse o Tiago, o irmão de Jesus, realmente? Porque lá em Israel, você percebe isso até na Bíblia. E quando se fala em alguém, ele às vezes coloca o nome de outro que era importante, para você ter noção de quem era. Por exemplo, Bartimeu, que quer dizer filho do Timeu. A gente só sabe do cego Bartimeu, mas quem era o Timeu? Para eles, na época, o Timeu era alguém que eles conheciam. Por isso que não fala o nome do Bartimeu, só chama ele de Bartimeu, porque é filho do Timeu. Ou seja, alguém importante. Então eles tinham esse costume de marcar justamente essa questão. Olha, se a pessoa é importante, então vamos marcar. Então eu poderia marcar, por exemplo, Jesus como um importante e o irmão dele, Tiago. Então Tiago, irmão de Jesus. Então esse Jesus foi importante. Aí entra os críticos da situação e falam, não, mas espera aí, Jesus é um nome popular. É como o nosso José hoje. Não é? É um nome que todo mundo pode ter. E também naquela época Jesus também era um nome popular, porque era o antigo Josué. Então várias pessoas poderiam chamar Jesus naquela época. Mas será que todos foram importantes? Será que teve outro importante igual ele? Para a pessoa marcar Tiago, irmão de Jesus, justamente na mesma época? Então, dentro da arqueologia não é aceito. E aí eles dizem, não, mas se a gente encontrar o osso e fazer o exame de DNA, quem sabe a gente consegue até determinar que realmente ele existiu. E aí que está o problema. Jesus não deixou o osso, não deixou nada. Então vai ter como fazer isso? Nunca. Então determinar o que pode, a gente sabe que hoje existem situações em que você encontra textos da época narrando fatos de que ele esteve presente. Existem situações dentro da história que narram sobre ele. Como, por exemplo, várias vezes romanos escreveram cartas falando de um povo que pregava um tal de Cristo. Cara, se esse povo já estava pregando, é porque lá atrás teve esse Cristo. Então, são coisas que dentro da história comprovam realmente que Jesus existiu. São provas que dentro da arqueologia não é comprovada. Como, por exemplo, agora foi encontrado seria a sinagoga do Templo dos Apóstolos, lá próximo a Israel. Só que todo mundo fica com o pé atrás. Como que pode ter certeza que era? Porque uma coisa muitos anos atrás, como que vai dizer que realmente era aquele lugar? É a mesma coisa quando você vai lá em Israel e você quer encontrar a sepultura de Cristo.
Você vai encontrar uma lá dizendo que ele não está aqui. Está aberto lá o buraquinho, tem a pedra na frente. Mas os católicos dizem que não foi ali, é outro lugar. Mas os protestantes dizem que foi ali. O problema é que tudo isso se perde dentro da história. Por quê? Quando a gente começa a voltar no tempo, quando, por exemplo, a igreja, ela acaba tomando posse do governo, isso já no tempo do povo romano, então já no ano 300 para 600 já depois de Cristo, a preocupação maior foi cuidar das coisas materiais, da questão financeira da igreja, e se esqueceram de Israel. Deixaram lá. E era uma cidade sagrada aos cristãos, porque iam para lá, como até hoje fazem, né? As pessoas vão até lá, andam por onde Jesus talvez tenha passado, vão lá no Rio Jordão se batizar de novo, e é pecado, mas se batiza de novo, porque agora é Rio Jordão. O primeiro batismo não valeu, mas no Rio Jordão vale. Não é? Ou passam por situações e querem ver aonde realmente aconteceu alguns fatos, alguns pontos. A gente sabe que existem alguns pontos que realmente é comprovado dentro da arqueologia. Você vai lá, você vai encontrar o tanque de Siloé, está lá. Você vai encontrar a sepultura de Abraão, está lá. Então são lugares que realmente se tornam sagrados, e para conhecimento de história seria uma coisa muito interessante. Mas tem algo sagrado lá? Você vai chegar lá, você vai sair mais abençoado, porque passou pelo mesmo caminho que Jesus, bebeu a mesma água que Jesus bebeu lá naquela época? Não, né? Não vai mudar, hein? Nada. Mas para conhecimento é excelente, principalmente na geografia. Não é? Como, por exemplo, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Aí uma vez eu vi um pregador pregando e dizendo assim, porque, irmãos, eles andaram 60 quilômetros. Pensa, 60 quilômetros para ir, e aí na mesma hora que ouviram falar de Jesus, 60 quilômetros para voltar, a pé, no mesmo dia. Então eles andavam de patins, eu acho, ou de skate, não é possível, não é? Aí, mas não, aí que está o milagre. Não existe milagre nisso. Apenas ali é em torno de 12 quilômetros. Então foram e voltaram no mesmo dia, aí dá. Então, são coisas que você percebe quando você está lá. Buraco da agulha. Não pode passar um camelo pelo buraco da agulha e nem um rico entrar no reino dos céus. E tem gente querendo ficar rico ainda. Mas não pode passar pelo buraco da agulha. O que é esse buraco da agulha? A gente ouve de tudo quanto é história. É um canto geográfico de pedra, uma passagem, né? Pode ser um canto geográfico de pedra. Você vai lá, aí você pergunta para qualquer judeu e vai falar assim, olha lá no muro. Aí você vai olhar no muro, tem um buraquinho, que era onde o flecheiro atirava flecha, chamado buraco da agulha. Porque ele ficava protegido e atacava quem vinha. Dava para passar um camelo ali? Ah, mas e se for uma agulha? Não, no mesmo sentido. Você consegue passar um camelo? Não consegue. O que Jesus estava querendo dizer? O rico fica. Não tem como entrar no reino dos céus. É muito difícil. Aí até os discípulos disseram, Senhor, então é impossível salvar-se. É impossível salvar-se. É impossível para os homens. Mas tudo é possível para Deus. Para Ele é possível. Então, beleza. Então, quando você começa a ouvir essa história, o que acontece? O povo, na época, se preocupou mais com a questão financeira, abandonaram Israel, os muçulmanos invadiram. Invadiram o lugar, tomaram conta, dizendo, agora a terra é nossa. Acabou. Aí surgem as cruzadas. Para quê? Para tentar pegar de volta a terra que é sagrada. E, logicamente, os muçulmanos destruíram aquilo que para eles não era interessante. Principalmente falar de Cristo. Então, acabou-se muita coisa. Bem, volta-se as guerras, tentam recuperar, e a gente sabe que até hoje se junta ali uma comunidade de diferentes regiões, de diferentes etnias, participando do mesmo lugar. Então, cada um defende o seu quinhão naquele lugar. Então, para nós, é interessante que eu falo, historicamente você ir lá e conhecer. Mas em questão de sagrado, pegar a areia do Egito, ou areia do Mar da Galileia para trazer, para ser abençoado, né? Pegar os azeitoninhas lá no Monte das Oliveiras para fazer o óleo. Ah, vai ser que lá do Monte das Oliveiras.
O que vai mudar? É a mesma azeitona feita aqui no Brasil mesmo, lá em Portugal, seja onde for, não vai mudar em nada. Isso não tem nada de sagrado. Tá? Bem, mas por que esse território é tão sagrado? Por que esse lugar é tão chamativo para o mundo? E lógico que a gente sabe que isso tudo está voltado, se você olhar no mapa e procurar Israel, quase que fica no centro do planeta, não é? Aí você olha e você fala, mas por que tudo está centralizado ali? Porque tudo teve um começo, tudo teve o seu início, e tudo terá o seu fim. É o que nós vimos na aula passada, começo e fim, alfa e ômega, princípio e fim. E é desse Cristo que nós vamos falar. Quando a gente fala do Cristo, a gente fala do ungido, tá? Cristo quer dizer ungido. Quem é esse ungido? Davi foi ungido, então ele podia ser um Cristo. Josué foi ungido, poderia ser um Cristo. Moisés foi ungido, poderia ser um Cristo. Mas quando se fala em Cristo, está falando de uma pessoa ungida completamente por Deus. Esse é o que todo mundo esperou. Aquela promessa que foi feita lá atrás. Quando você olha o livro de Gênesis, não é? E você vê lá Adão e Eva caindo no pecado. Lembrando que Adão e Eva já é vamos pensar já na 6ª geração que Deus criou, numa situação de recuperar a integridade desse casal, ou a integridade do ser humano, porque já havia queda no planeta, a situação já estava ruim, e a gente já vai estudar logo sobre isso também, somente em antropologia. Aí Deus resolve formar um casal. Esse casal, no meio do jardim que ele criou, colocado numa cidade chamada Éden. Que o Éden já existia, e Deus criou o jardim. E todo mundo fala, jardim do Éden. Não, jardim no Éden. Ok? Dúvidas? Então vamos lá. Vamos para Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, verso 8. Antes de eu ler essa parte, eu mandei para vocês no grupo a questão lá do 1 João 5, 7, certo? Vocês leram? Não. Vocês olharam e falaram, nossa, pastor do céu, tem coisa que não dá nem para ler, está até em inglês. Não é? Por que eu fiz essa questão? São duas pessoas críticos textuais. Tá? Eu peguei, falei, vou copiar, já vou jogar para vocês, porque o que acontece? Eles mesmos, eles defendem a questão do 1 João 5 e 7. Por quê? A única Bíblia que não tem 1 João 5 e 7 é a Bíblia do Vaticano, que é o Códice do Vaticano. É a única que depois, no ano 350, depois de Cristo, foi tratada como um relato, vamos dizer assim, é o mais próximo do que a gente seria o original. Mesmo sabendo que existem vários fragmentos nesse meio tempo, até o ano 350, no ano 350, foi quando foi compilado todos os livros e colocado nesse códice. Então você tem ali um Novo Testamento completo. E aí, isso não quer dizer que ele foi o único. Não, existem as outras versões, ou melhor, as outras cópias que foram encontradas com várias passagens. Por exemplo, você tem de Mateus, você tem de João, você tem de Atos, você tem vários, só que são livros separados. A primeira compilação começa em 350. Deu para entender? Só que nessa primeira compilação, faltou 1 João 5 e 7. E até tem um doutor de teologia lá que ele fala assim, até no grego, quando você vai ler, e você percebe do 6 para o 8, que está faltando vocábulo. Por quê? Tinha coisa no meio ali. Então é como se estivesse dizendo assim, ó, chegou até ali, chega lá no outro, e alguma coisa. Então quer dizer, faltou alguma coisa. Você percebe isso de cara já nesse texto. Mas os críticos textuais, como fizeram a tradução do Códice do Vaticano, deixaram assim. Falou, não, isso aqui é o que realmente a gente vai aceitar. Só que os outros começaram a aparecer mais antigos. Você vai ver lá ano 8 depois de Cristo, 30 depois de Cristo, vários, como alguns colocam, até chamam de apóstolo dos apóstolos, que também escreveram
copiando e falam e mencionam esse verso. E aí, são assim, se vocês olharem, acho que o primeiro que eu mandei tem uma infinidade de textos que mostrando que realmente, antes do ano 350, haviam vários textos falando de 1 João 5 e 7, que mostra justamente a Trindade. E nós podemos confirmar isso dentro da palavra. Por quê? O apóstolo João ele deixa bem claro que a Trindade existe. Logo no Evangelho. Lembra lá quando ele fala? No princípio era o verbo, e o verbo era... Então não há dúvidas. Para João não havia dúvidas. Então quando ele escreve, ele já deixa bem claro que são três que testificam no céu: o Pai, o Filho, o Verbo e o Espírito. Quem são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí alguns teólogos colocam assim: então, o primeiro evangelho, a primeira carta do João, capítulo 5, verso 7, ele tem que estar na nossa Bíblia. Só que alguns não querem. Então, aí é a questão de cada tradutor, de cada um que faz a sua tradução. João Ferreira de Almeida, lógico que ele morreu no meio do caminho, quando ele estava fazendo a tradução, principalmente do Novo Testamento. Ele iniciou a tradução e ele parou. Só que os seus amigos, que perceberam que ia ficar uma tradução incompleta, resolveram terminar, porque ele não faz a tradução sozinho, ele precisava de gente para trabalhar. E as pessoas do lado falaram: não, ele faleceu, mas a gente termina. E eles terminaram, e até chamado essa versão do João Ferreira de Almeida, que é o texto Receptus, ou seja, todos os textos eles fizeram comparações e começaram a colocar, logicamente, compilando juntamente com o Códice do Vaticano. Quando chega a 1 João, qual foi a ideia? Vamos manter 1 João 5 e 7. Independente se o códice lá não tem. Mas vou acreditar só naquela? Não, se os outros estão dizendo que tem, então nós vamos colocar. E algumas aparecem alguns comentários dizendo: olha, esse texto não foi colocado, porque não aparece em tal lugar, assim, assado. Beleza. Aí eu coloquei lá assim: então quando você for comprar uma Bíblia, já compre essa, que já tenha João 5 e 7. Por quê? Porque é justamente que mostra que existe esse texto em outros textos antigos. Deu para entender? Eu não posso aceitar, porque foi só no Códice Vaticano. Quem disse que ele estava certo? Quem compilou falou que estava certo. Então isso é uma crítica textual. Mas vamos tirar esse verso. Vai perder a Trindade? Não, a gente percebe a Trindade dentro do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Ok? Dúvida nisso? Beleza. Gosto de vocês. Natural. Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim. Qual é o nome do jardim? Não, é jardim. Aqui está Jardim? na região do Éden. Na região Do Éden. Então Éden já existia. No No Éden. Então quer dizer que havia o Éden e Deus fez um jardim no Éden. Entenderam? Tá fácil entender? Comprou uma casa do Zumira. Zumira já existia. Deu para entender? O Éden já existia. E uma coisa interessante, vocês vão perceber isso já no Antigo Testamento, que cada região que alguém vai para aquela terra que não é ocupada, ele forma a sua comunidade e põe o nome dele. Ok? Isso é o caso, você vai perceber lá com Enoque, você vai perceber o caso lá dos filhos de... que matou? Caim, não matou Abel. Ou Caim, ele também coloca regiões ali com o nome dos filhos. Por quê? Era dos 12 tribos. As 12 tribos. Ele vai para a região de Nod, né? E vai para a região de Nod. Então aí entra a pergunta: quem era o Éden e quem era o Nod? Ok? Depois a gente responde. Mas vamos lá. Mas vamos chegar no casalzinho maravilhoso que foi aparecer aí. Verso de número 20. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Bem, se só tinha os dois, e Deus falou: deixa eu ver se eu acho alguém para Adão. E Deus procurou no planeta e falou: não achei. Ou
seja, se Deus vai procurar, tinha. Aí uma vez um pastor falou para mim assim, não, é que Deus foi procurar nos animais. Se tinha alguém para Adão. Ah, Jesus, sem misericórdia. Nós vamos até falar, irmão, só se for tá procurando em alguma macaca, irmão, vai lá que vão dar um jeito. Daí a teoria da evolução. Imagina, gente, não tem lógica. Se não achou, é porque já existia. Ok? E aí Deus então resolve criar esse casal no meio do jardim. Coloca lá eles lá para cuidar, para lavrar, para trabalhar. E eles estão lá e Deus dá a questão para eles justamente que eles não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida podiam. Porque a Bíblia não condena, fala não pode comer. Podiam. Só que os boca aberta, e nós somos descendência, para quem sabe, né? Eu sou, né? Descendentes, somos boca aberta também. Por quê? Está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está a árvore da ciência, da vida. Se você comer, você vai viver eternamente. Mas se você comer ali, você vai ter conhecimento. Vão ficar debaixo da onde? O diabo só vai tentar se estiver perto. Se eles estivessem a 20 quilômetros de distância, se fosse brasileiro, e o diabo dissesse, viu, volta lá, não vou nada. Quanto mais distante da tentação você estiver, melhor é. Se você estiver debaixo da situação da tentação, você vai ser tentado. Então é isso que tem que tomar cuidado. Ficar debaixo, o inimigo tenta os dois, e os dois caem no pecado. Deus se aproxima, fala com os dois. Vamos ler? Capítulo de número 3. Verso de número 12. Verso de número 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Quem é o culpado? Deus. Quem é o culpado? Então, É Deus que deu a mulher para ele. Se não tivesse me dado a mulher, eu estava sossegadinho. A desculpa, jogou para alguém, jogou para Deus, culpando a mulher. Bem, o que Deus queria de Adão era, Senhor, me perdoa, eu errei. Como a história seria diferente? Como tudo seria diferente? Mas não, boca aberta igual nós. A gente sempre gosta de acusar os outros. Vamos lá. Aí, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isso? Acho que esse é no Brasil. E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Opa! Então agora tem uma desculpa séria. Quem é o culpado? Serpente, não é? Ou foi ela que quis comer? Se ela não quisesse comer, a serpente ia conseguir enganá-la? Não. Ela quis comer. Então, ela também não assumiu a culpa. Não sei. Eva tivesse aceitado e falado, Senhor, eu me arrependo, a história seria totalmente diferente. Eu acho que até a mulher seria cabeça. Então, paciência. Mas vamos lá. Então o Senhor disse à serpente, agora Deus vai falar com a serpente. Por quanto fizer... Mas peraí, Senhor, peraí. Não vai perguntar para a serpente? Por que fizestes isso? Ele pergunta? Não, olha só. Por quanto fizeste isso, maldita será, mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ela teve como se justificar? Ou dizer? Ou falar algo para se defender? Não, Deus já determinou e já colocou maldição sobre ela. É justo isso? É. Por quê? Porque só o homem e a mulher falou para não comer. Ela não. Poxa, mas vocês acham justo? Acham? Eu não falo nada, não vou questionar a justiça de Deus, né? Os animais Não é? da família, né? Peraí, o homem é diferente dos animais? Sim. Sim.
O homem se arrepende. O animal se arrepende? Então não tem por que pedir arrependimento do animal. Deu para entender? Há uma grande diferença entre os animais e o homem. O homem ele tem uma alma. Vamos colocar alma, depois a gente vai discutir isso. Tá? Ele tem uma alma que será eterno. Desculpa, infinito. Mas que pertencerá ao eterno. Então essa alma tem arrependimento. Mas o animal... Deveria ter. Hã? Deveria ter. O quê? Deveria ter. Ah, sim. Não, mas hoje tem, né? Hoje tem. Pelo amor de Deus, senão o que vocês estariam fazendo aqui? Então, nesse arrependimento, essa alma vai para a eternidade. Mas espera aí. E o animal? Ele não tem alma. Ele só tem o espírito de vida. Ele só vive o momento aqui na terra. Então aproveite o seu bichinho de estimação enquanto você estiver aqui. Depois já era. Não tem. Ah, mas não vai ter o céu dos cachorrinhos, o céu dos gatinhos, o céu dos leõezinhos. Não! Eles não são eternos, eles são finitos. Começa e termina. Animal se arrepende? Por exemplo, você pega o seu cachorro rasgando uma roupa lá, você dá uma chinelada nele, dá uma bobeada e vai e rasga de novo. Ah não, pastor, mas tem animal que tem um amor. Cuidado com a diferença, o que é instinto e o que é realmente real. Tem uma grande diferença. Tá? Por exemplo, um gato ele se apaixona pelo dono porque ele sabe que o dono vai trazer tudo que ele precisa. Não dá comida para ele, não dá a ração dele certinho para você ver. Ele vai arrumar outro. E ele vai se sentir arrependido? Ele vai dizer, nossa, lá eu comia tão bem. Não, cachorro a mesma coisa. Ele depende de uma matilha. E uma coisa interessante é que o cachorro, quando ele chega na casa, ele percebe quem é que manda. E ele só obedece quem manda na casa. Descobriram? Vamos lá. Vamos lá. É o cachorro que está falando, não sou eu. É os gestos dele que está dizendo. Mas vamos lá. Naquele novo céu lá, na nova terra, que vai ser. Não vai ter animal. Vai ter. Só que também são finitos. Tá? Não é aquela questão eterna. Eles não têm alma, eles não têm arrependimento. É diferente dos anjos também. Tá? Uma vez eu estava dando aula de teologia, a irmã foi até embora, nunca mais voltou. Ela tinha um monte de cachorro. Ela levantou, minha esposa mesmo, ela levantou no meio da aula. Como assim meus cachorros não vão ter céu? Eu não aceito isso. Eu falei, mas o que eu posso fazer? É o que a Bíblia me mostra. Não, eu não aceito. Foi embora. Tadinhos, pastor. Depois a gente teve que socorrer ela com o cachorro ainda por cima. O cachorro passou mal e vamos levar para o socorro. E eu falar, Jesus, tem misericórdia. Põe o cachorro aí, mano. Vamos levar o cachorro para a senhora. Vamos lá. Hã? Sim. Sim. Aqui é humano. Cadê o arrependimento da serpente? E uma coisa interessante, o animal falava com o homem. O homem tinha uma inteligência fantástica. Pode ver que até hoje alguns animais ainda têm essa característica junto com o homem. Pode ver que, por exemplo, os golfinhos têm uma inteligência maravilhosa, mas também são finitos. Não tem arrependimento, eles são inteligentes. E às vezes parece até existir uma certa comunicação. Uma certa comunicação. Então, isso é interessante. E isso vai voltar a acontecer. Por isso, se você tiver que comer carne, coma aqui. E no milênio, você vai conversar com o boi. Posso usar uma lasquinha? Você... Só picanha, só picanha. A serpente falou que Satanás estava. Ela podia condenar o Satanás, não podia? Não podia? Por que Deus não perguntou para ela sobre o Satanás? O Satanás já está pecado, já está condenado. Mas ela não tem o que aceitar ou deixar de aceitar. É o instinto dela.
ela foi usada. Mas na verdade não teve consequência só para a serpente, né? Não, aí é a questão do arrependimento, a falta de arrependimento. Somente no caso para ela, e esse pecado é tão grave, não só por causa de Adão, mas de situações passadas já também. O nosso mundo, ele é corrompido. O nosso mundo, ele vive nessa corrupção. Por exemplo, um leão, ele quando vai ver um viadinho correndo lá que vai pegar, ele vai olhar e falar, ai, que dor, vou matar o bichinho. Não, ele vai atacar justamente porque a fome hoje está nele, né? E isso vai mudar. É o instinto dele, e isso vai mudar. Logicamente que tudo no passado era diferente. E a ideia é voltar a esse início novamente, que é o novo céu e uma nova terra. Para existir toda uma organização. Só que, lógico, o ser mais importante que existe no nosso planeta, quem é? Nós. Pode ver que até a Bíblia nos trata como deuses. E Jesus mesmo falou isso para a multidão dos judeus lá, e eles ficaram revoltados. Falaram, mas o salmista não disse que vocês são deuses? Por que Deus? Porque vocês têm o direito de escolha. Os outros não. Um animal, ele segue o quê? Um instinto, ele é programado. Um exemplo, você pega um pintinho, né, da casquinha do ovo lá, quando ele sai, ele já sai ciscando e comendo. Agora pega um filhote de homem. O que ele faz? Chora tanto que ele mata. Ele não tem essa habilidade, ele vai ter que passar anos e anos aprendendo essa habilidade. Por quê? Porque ele é diferente. Nós somos os únicos seres diferentes do planeta. Pastor, mas aqui a serpente fala como é um animal que foi usado. Sim. Só que ela não era uma serpente nessa época. Porque tem pastores que pregam que é um inimigo, que fala que o diabo que usou. Se transformou? Não. Não. Nada a ver. O que acontece é que a maioria dos historiadores e teólogos, eles alegam o seguinte, que a serpente, na realidade, era um pássaro. E estava sobre a árvore. Acontece que quando o inimigo usa a serpente, no caso, que poderia ser uma ave, não estou dizendo que era, ok? Alguns alegam que poderia ser. Que ela era uma ave, que ela voava de árvore em árvore, e ela foi usada por Satanás para tentar o casal. Aí, como ela é um animal, Deus então já determinou. Você agora não vai mais poder, vai ter que se rastejar no chão. Então imagine. Mudou a característica dela. Total. Aquela que poderia andar no céu, agora vai ter que andar pela terra. Rastejando. E tem uma serpente que, vocês eu vi, ela é tratada como um lagarto. Daí alguns falam assim, é esse lagarto que virou a serpente na evolução. Porque ela tem os pezinhos no final. Você tem a cabeça dela normal, como uma cobra, no finalzinho, próximo ao rabo, você tem 2 pezinhos. Então eles acreditam que a evolução fez isso, desapareceu. Então, será que poderia ser um lagarto e depois virou uma cobra? Porque lagarto também sobe em árvore, né? Então, poderia ser também. Só que Deus mudou isso para ela. Então, a partir de agora, ela se torna uma serpente. E é essa serpente que a gente encontra por aí. Até também, gente. Mas vamos lá. Vamos lá. Verso de número 15. Então, era um animal, tá? Era um animal. Não dá para condenar o diabo de novo. Falou, vou te mandar para o inferno de novo. Não tem como. E ele nem foi para o inferno. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, a descendência da mulher e a descendência da serpente, elas vão ter justamente o quê? Uma diferença entre elas, uma inimizade. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então esse verso, esta semente te ferirá a cabeça. Só que ele está determinando o final. Só que agora, olha como a situação é mudada. Ele está se referindo não apenas à serpente que se tornou um animal. Está se referindo agora a quem? Que também é chamado de serpente. Satanás. Este lhe ferirá a
cabeça. A semente da mulher virá e vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é esse? Então lá no começo já foi profetizado, já foi determinado. Então ele vai esmagar. Irmão, pisa na cabeça da serpente. Quem é você? Nós não temos poder nenhum para pisar na cabeça da serpente. Quando fala, determina pisará na cabeça da serpente, acabou, já não vai existir mais poder sobre ele. Então você pode pisar hoje, mas vai fazer o que de diferença? E dá para pisar na cabeça dele? Ele é muito mais esperto. Ele é muito mais ligeiro. Então, não dá. Outra coisa. Amarrado, está amarrado. Como que você amarra o inimigo, Jesus? Não, eu fiz uma oração, amarrei o inimigo. Eu fico imaginando como. Como isso aconteceu? Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. O inimigo continua de rodear e passear pela terra. Ele está aí, não tem como amarrá-lo. Você não tem ordem nenhuma para isso fazer. A única coisa que você pode fazer é expulsar demônios. Em nome de Jesus. Deu para entender? Sim. Precisa conversar com o demônio? Não, você veio. Não interessa, não veio. O importante é que saia. Que igreja que você é? Ah, é? É umas coisas absurdas. Qual que é o seu bando? Ah, é, pede pro anjo amarrar, como coisa que o anjo é submisso a você. Eu fico imaginando o anjo. Deus já determinou para ele ficar do teu lado. Aí está o anjo lá, com a espada na mão, te guardando. Aí você chega e fala, anjo, vai lá, amarra o diabo. Quem é você? Eu só estou aqui porque ele mandou. Você manda em mim? Gente, não tem cabimento. É umas coisas que pede pro anjo levar a bênção. Não, o anjo não vai obedecer nada sua. Você não manda nele. Quem é você para mandar nele? Anjo tem pecado? E você? Ele vai falar, vamos ver o nosso nível? Hã? Vamos lá. Então, há uma promessa. Esse virá. Tá? Então, vamos lá. Apaga a luz para nós, por favor. Primeiro interruptorzinho. Então, vamos lá. Lembra o Eterno? Sim. O Deus. Nós podemos colocar o Pai, tá? O Logos e o... Por que eu estou falando Logos? O que quer dizer o Verbo? A palavra. Então, no começo de tudo, vamos imaginar assim. Vamos lá para João. Evangelho de João. Capítulo 1. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse que estava no princípio era Jesus? Sim. O problema nosso é o nome. No princípio já havia Jesus? Sim. Nome? Não. Nome não. No princípio o nome Jesus já tinha no princípio lá? Não. Nomes. O nome não existia. Ele haveria de existir. Ou seja, se nós pegarmos lá no princípio, que João está determinando, dizendo que ele estava lá. Vamos pensar, há quase 14 bilhões de anos atrás, não tinha Jesus. O nome. Tinha o Verbo, a palavra, que estava com o Pai e o Espírito Santo. Isso a gente percebe lá em Gênesis. Façamos o homem, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é? E João está dizendo que nele estava a vida. E ele coloca assim, ó. Todas as coisas, verso 3, foram feitas por Intermédio dele. Ou seja, a palavra que faz todas as...
coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que existe, quem foi que fez? O Verbo. Não é nem Jesus ainda. Porque a palavra Jesus, o nome Jesus ainda não existe. O que existe é o Verbo. Porque esse Verbo é Deus. Ok? Esse Verbo é Deus. E aí ele coloca lá o Evangelho de 1 João 5 e 7. E Logos quer dizer palavra ou verbo. E se refere ao Filho na eternidade. Nós vamos tratá-lo de filho, mas ele ainda não é o filho. Hã? Por quê? Ele é filho de quem? Ele é filho de quem? Ele não é Deus? Sim. E quem é o pai dele? Deus. Não, ainda não, né? Deu para vocês entenderem? O filho ainda vai surgir. O filho ainda vai aparecer. Ele era Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Então se você voltasse lá na eternidade, voltasse lá no princípio, você encontraria o Pai, certo? Que é o Criador, ou melhor dizendo, o Juiz. Você encontraria o Verbo e o Espírito. Deu para entender? Ele nem era advogado ainda. O Espírito nem era advogado ainda. Nós estamos na régua do tempo. Por quê? As coisas elas vão ser determinadas por Deus a partir de agora. Deu para entender? Ele nem é um filho ainda. Às vezes parece que fica, mas como assim não era filho? Calma. Ele era Deus. Ok? Deus. Lá na frente é que as coisas vão começar a mudar. Já começa a mudar porque tem uma promessa. Quem é que criou tudo? Deus. Quem é esse Deus? Logos. O Logos, o Verbo. Que para nós hoje é. Deu para entender? Tranquilo? Podemos partir para frente? Pastor, então não dá para definir quem criou quem então? Os três já existiam. Os três já existiam. Os três estavam juntos. Deus, que a gente chama de Pai, ele não criou o Verbo e não criou o Espírito Santo. Não. Porque se ele criasse, já não são deuses. São criaturas. Entenderam? Por que, pastor, a gente chama Deus Pai de Pai? Calma aí que a gente vai ver isso no Novo Testamento. Você é uma divindade ou trindade? Trindade. Uma divindade. E sim, os três são divinos. Então é divindade. Com trindade. É uma trindade divina. São três em um só. O senhor veio na aula passada? Vem? Lembra que eu falei? Então, do ovo. Os três são um. O problema é que, para nós, vocês aprenderam, logo que vocês se converteram, que existe o Pai, existe o Filho, o Espírito Santo e nós os coitados. Certo? Então, continua. Mas na realidade... Para nós, tudo bem, para nós existe. Sim. Mas assim, se tratando olhando para os três lá. Os três. Sem existir planeta ainda. Sem existir universo. Isso. São iguais, né? Os três iguais lá. Isso. E por que Jesus se submeteu, segundo a Bíblia, à vontade do Pai? Por sua causa. Seja feita a sua vontade. Ele falou para Deus, né? Sim. Afaste-me desse caminho, mas seja feita a tua vontade. Sim. Agora o verbo já era Jesus. Por sua causa. Ele se submeteu. Por quê? Quem criou? Por amor, né? Quem criou? Logos. O Logos, o Verbo, a palavra. Vamos? Esquece Jesus agora, tá? Não estou falando para você esquecer, pelo amor de Deus, espiritualmente, mas esquece a palavra Jesus. Nós estamos falando lá atrás, Antigo no Testamento. início de tudo. Aí, o próprio João, ele fala, no princípio, ou seja, antes de, quando você pega Gênesis capítulo 1, diz, no princípio criou. Ou seja, o verbo já começou. Deu para entender? Que verbo? Criar. Quem é o verbo? Logos. Quem cria? É ele. Então ele está dizendo assim, ó, no princípio era o verbo. Então quer dizer, antes de qualquer criação, antes de qualquer coisa ser criada, ele já estava lá. É que às vezes para nós dá aquele pensamento assim, que era o Pai
Ele falou, poxa, eu estou tão sozinho, vou criar um filho. Vem cá, filho. Aí ele falou assim, poxa, eu vou deixar o filho sozinho, eu vou criar o Espírito Santo para brincar com ele, entendeu? Parece que a gente tem esse entendimento, porque nós somos matéria. Como matéria, você tem um pai, você tem uma mãe e você nasce. E você tem irmãos. E às vezes a gente tenta mistificar, e às vezes até a Bíblia faz isso, transformando a própria divindade divina, a própria realidade espiritual, materializando como um homem. De comparação, né? Por quê? Para que a gente entenda, porque senão é impossível. Seria a mesma coisa eu dizer para vocês assim, ó, vocês querem que eu explique realmente como ele é? Vocês vão entender? Não. O apóstolo Paulo ele diz, eu vi coisas que não tem como falar. Nem tem como passar pela cabeça do homem. Por quê? São coisas que nós nunca vimos. E um exemplo bem prático, eu falo assim, existem animais no planeta hoje que às vezes eu olho e falo, meu Deus, parece até alienígena, porque eu nunca vi esse bicho. Não é? Eu nunca vi. Qual é o nome desse bicho? Não sei, às vezes aparece na internet, olha o monstro que apareceu aqui no mar. Né? Aí aparece um biólogo, ela fala, não, isso aí é o bicho fulano de tal, e não sei o quê. Você fala, meu Deus! Não, eu não sabia. Porque a minha cabeça ela é limitada. E existe muita coisa no nosso planeta que a gente não sabe ainda também. Então, pastor, para definir então assim, é como o pai e a mãe com o filho. O pai e a mãe eles são iguais em autonomia. Ah, sim, você fala na comparação. Tem uma função definida. Sim. Entendeu? A mãe tem as habilidades de cuidar do filho, de criar tudo, a parte de alimentação. O pai quer dar remédio, eles querem fazer. Eu não gostaria. Eu não gostaria de usar isso, porque daí eu vou entrar naquele livro A Cabana. Não, mas em relação a tipo assim, Deus, o Logos e o Espírito Santo, eles são iguais, mas cada um tem função definida. Vamos pensar assim, ó. Jesus é que veio. Uma multinacional. Isso. Temos 3 presidentes. Isso. Ou 3 gerentes, vamos assim dizer. Eu tenho gerente financeiro, eu tenho o gerente produção e o gerente financeiro e administrativo não é o mesmo, nada. E o outro talvez seja. Temos 3 lá. Não é? Os 3 recebem o mesmo salário. Os 3 são iguais. Não é? Por exemplo, se o gerente administrativo chegar lá na produção e falar, para! Você vai falar, você não manda em mim. O que vai ocorrer com você? Você vai ser mandado embora. Por quê? Você não respeitou justamente a mesma patente que o outro tem. O problema é que quando a gente fala da Trindade, foi incutido na cabeça de vocês que o Pai era o primeiro, o Filho o segundo e o Espírito Santo o terceiro. Esse é o problema. Eu estou tirando agora e colocando todo mundo no mesmo patamar. Todos os 3 têm o mesmo poder. Só que os 3 são um só. Dá para entender isso? Aí vem o testemunho de Jeová e fala, então você vê um Deus de 3 cabeças. Aquele bichinho do mundo. Aí vamos lá. Você tem lá, é um só que com características diferentes. Por que a gente não consegue entender? Porque eu sou matéria. A mesma coisa eu falar assim, explique para mim a alma e o espírito seu. Está tudo junto, mas cada um tem uma função. Por isso nós somos semelhantes a Ele. Essa é a semelhança. Eu entendo melhor o que você vai falar. Eu entendo. Como Deus fala, passamos o homem à minha imagem. Então, por exemplo, eu como pai, eu como filho que sou, e o Espírito Santo que habita em mim. Deus, a Trindade. É a Trindade humana, que faz parte de uma coisa só. Quando vocês me veem, vocês só veem uma parte. Por isso que quando Jesus aparece, Tomé fala assim, Tomé, não, é um dos apóstolos, sabe Tomé? Que fala assim, mostra-nos o Pai. É ele mesmo? Filipe, obrigado. Filipe chega e fala assim, mostra-nos o Pai. Jesus fala, quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? É como se fosse trigêmeos. Mas na realidade é um só. Só que são separados. Por que eu não consigo entender? Porque eu sou matéria. E como matéria eu só consigo ver aquilo que é físico. Deu para entender?
Entender o espiritual, isso é muito mais complicado. A nossa mente ela é limitada pela matéria. Mas eu sou trino. Eu tenho 3 em mim: corpo, alma e espírito. Por isso eu sou semelhante a ele. E cada um tem a sua função. Por exemplo, o meu corpo, ele mostra as características da minha alma. Quando ela está alegre, ó, vocês percebem. Quando ela está triste, ó, vocês percebem. Às vezes, né? Porque às vezes tem artista aí. Mas, e o espírito é o que mantém tudo funcionando. Eu vou fazer essa separação por enquanto, depois a gente vai chegar nesse ponto, tá? E o espírito que mantém tudo funcionando. Se eu falar para vocês, viu, para o seu coração durante 5 minutos, você não vai morrer. 5 minutinhos só. Tranca ele aí e fala, não, você não vai mais bombear sangue agora. 5 minutos. Consegue? Não. Parar o seu rim, você consegue? Não consegue. Existem algumas coisas que nós conseguimos controlar. Por exemplo, você está piscando. Isso é um controle seu. Mas até agora você estava piscando sem saber. E porque eu falei agora, você falou, nossa. Será que eu já pisquei hoje? Então alguma coisa faz parte da matéria e outra faz parte do espírito. E isso tudo ocorre dentro da mente humana. E aí nós vamos entrar nesse aspecto para entender também essa parte espiritual, como funciona. Mas é assim, os 3 são um só. A característica de um é a mesma do outro. Só que existem funções diferentes a partir da criação. Tá os 3 lá. Aí, não sei em que dado momento, Jesus diz assim, eu vou fazer um planeta. Vou criar um planeta, vou criar um universo. E assim ele faz. No princípio criou Deus. Os céus e a terra. Esse Deus que está criando quem é? O Logos. O Logos, o Verbo. Porque ele falou criar. Ele começa a criar todas as coisas. E ele estava lá. Só que ele não estava sozinho. O Pai, que para nós é o Pai, e no caso para nós seria o juiz daquela época, ele vai ser o juiz que vai fazer todas as coisas acontecer, também estava junto, e o Espírito. Os 3 estão juntos. E Jesus começa a fazer todas as coisas. Pode ver que o Espírito pairava sobre a face das águas. Quando o planeta virou uma turbulência, Deus está reformulando junto. Deus está junto com ele. Então vamos tratar Deus, o Verbo e o Espírito. Ok? Sem considerar como Pai ainda. Tranquilo? Deus, Verbo e Espírito. Tranquilo? Amém? Então vamos seguir em frente. Aí o que acontece? Ele faz toda a criação é feita maravilhosamente, coloca lá o homem no jardim, tal, tudo acontece, de repente, pá, dá um problema. Aí, o Pai olha e fala, e agora? Deus fala, e agora? Aí Jesus olha, o Verbo olha e fala, vamos olhar lá para frente. Lá na frente precisamos resgatar. Porque uma coisa vocês vão perceber. A existência dele desde o princípio, esses versos você pega depois que eu vou mandar no grupo, tá? São os versos que a gente já falou. Ah lá, Colossenses capítulo 1, vamos ler. Colossenses capítulo 1, verso 16 a 22, que a gente já leu também, mas só o primeiro a gente já consegue ter uma noção. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele para ele. E se você ler todo esse capítulo, você vai perceber que o apóstolo está se referindo a Cristo, se referindo a Jesus. Então quer dizer, tudo foi feito nele, no Verbo, ok? E ele fez tudo. Lembra que nós falamos de Deus e tudo foi feito nele, tudo está nele. Maravilha. E ele estava lá com Deus. Hebreus capítulo 1, verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, para quem fez também o mundo. Maravilha. Então tudo estava nele. Tudo pertence a ele. Tudo foi feito por ele, o Verbo. Então vamos pensar o seguinte. Estava participando na criação, no intermédio, todas as coisas foram criadas por ele, isso aí que a gente já leu.
E uma coisa que a gente comentou na aula passada, ele quando se manifesta no Antigo Testamento, nunca, a gente sempre aprendeu que aquele personagem que aparecia no começo, o anjo do Senhor, ou Jeová que aparece, nunca foi Deus. Sempre foi o Verbo. Ok? Porque foi ele que fez. Então quem se manifesta é o Verbo. Aquele que aparece na sarça é o Verbo para Moisés. Aquele que aparece para Gideão é o Verbo. Deu para entender? O Deus em si é como se ele estivesse à parte, mas eles, lógico, tudo ele sabe, tudo está no controle, tudo está com ele. Mas é o Verbo que está fazendo tudo. Tudo está sendo organizado por ele. Ok? Então Jeová quem é? O Verbo. E depois lá na frente vai ser Jesus. Então pense o seguinte, a manifestação dele como homem, que às vezes aparecia, como apareceu com Abraão, como anjo do Senhor, e ele é o único que recebe adoração. Quando aparece lá, por exemplo, Abraão e fala, Senhor, fica aí que eu vou colocar e vou fazer um holocausto para o Senhor, não é? E ele vai fazer essa adoração, o anjo recebe. Então quando recebe, porque não é um anjo, é a manifestação de Jeová, é a teofania, ou seja, a presença de Deus na terra. Só que esse Deus a gente sabe que é a palavra, o Verbo. Tranquilo? Então vamos lá. Isso, que ele vai lutar, pode ver que ele muda até o nome dele. Sai de Jacó para se tornar Israel. O que ele quer dizer? Pode ver assim, como um príncipe lutou com Deus. Então quer dizer que ele lutou literalmente com Jeová. E Deus podia ter acabado com ele, né? Aí ele foi só na perninha dele. Aí vai mancandinho. Mas vamos lá. Deixa eu pegar a régua. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte. Lá no começo, eu vou me referir a Adão, porque para nós agora é interessante daqui para frente, a história de 10 mil anos para cá, tá bom? Tranquilo? Vamos começar de Adão. No princípio ele estava lá, quem? O Verbo. E o Verbo fez esse homem, ruivo, ruivinho. Concorda comigo? Porque Adão quer dizer o quê? Vermelho. Vermelho. E quem é vermelho? Um ruivo. Não estou dizendo que ele podia ser, mas podia ser. Bem, e o mais interessante, se tirou da costela e fez a mulher, que cor era ela? Ruiva também, né? O DNA é o mesmo. Aí, nasceu um filho japonês, um afrodescendente, Só dos dois, porque daí foi toda a criação. Mas vamos lá. Criou o homem. Beleza. Quando ele cria o homem, você vai perceber, o Adão, uma característica de Deus. Desse Deus que é a palavra. Todo momento ele queria estar com o homem. Pode ver que é um contato direto. Adão pelo Adão, Deus se apresenta e conversam sem problema nenhum. E tem gente que na época, lá atrás, falava, irmão, então você for tomar banho, fala banho rápido. Porque vai que Jesus vem arrebatar, você está pelado, você não sobe. Gente, chegavam ao absurdo de usar sabonete, não podia usar sabonete, que era coisa do diabo. Você imagina como eram os crentes do passado, não, né? Por isso que as igrejas eram altas, para poder entrar arte. Bem, havia, vamos seguir isso aqui, ó, o verbo, certo? Salmo 25, verso 8, o que diz lá para nós? Quem achar, por favor, leia para nós, rapidinho. Salmo 25, verso 8. Salmo não tem capítulo. Bom, Salmo é hino. bom e reto é o Senhor.
Por isso ensinará o caminho aos pecadores. Ou seja, o caminho é Reto. reto. Deus, ele é reto, ok? Começa Adão a andar com Deus, caminhando os dois no meio do jardim, Deus chamando os animais, Adão dando nome. Olha que intimidade, olha que comunhão com Deus. E era isso que Deus queria, que essa comunhão permanecesse, essa comunhão continuasse. Mas o problema acontece, o pecado chega. E quando o pecado chega, opa! Romanos 6:23. Que diz lá? Romanos? 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Deus queria com Adão aqui? Vida eterna. Vida Eterna. eterna. Só que Deus deixou para Adão escolher. Essa é a diferença. Porque ele podia falar, não, vou deixar você ser eterno. Não. Ele queria que Adão escolhesse. Adão decidisse. E Adão escolheu pagar o salário, que é a morte. Então quando você for num velório, você olha lá e você fala, Adão, pecador, Mais um pagando. mais um pagando salário. Então, quer dizer, a partir dali, a tendência do homem é cada vez Declinar. cair. A distância de Deus está aumentando. Olha lá Isaías 59, verso 2. Adão estava lá perto, imagine nós aqui embaixo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus ouve a oração do pecador? Não, está falando, ó, para que não vos ouça. Não tinha como ouvir. Por quê? Existe algo que separa. Era o que Deus queria? Não, mas foi o que Adão escolheu. E essa escolha veio até nós. Nós pegamos esse vírus, está conosco. E o mais interessante, quem transmite é o homem. Já vamos ver. Aí o que ocorre? O desvio começa. Adão, ele caminhava com Deus, certo? Certo. Caim e Abel, já tem a mesma comunhão? Não. Para falar com Deus, o que eles precisam fazer? Sacrifícios. Sacrifícios. E aí Deus fala com eles. Mas não tem mais a presença perto, porque o desvio já está aumentando. Deus quer essa proximidade. Só que o homem está cada vez mais caminhando para o pecado. E se você começar a ler Gênesis capítulo 5, 6, 7, 8, você vai perceber esse declínio do desvio do ser humano. A perda, vamos assim dizer, da presença de Deus, ela é real. O homem está se afastando totalmente, a tal ponto que já não mais adora ele, adora estátuas, adora ídolos, que nada é. Olha o desvio que o homem chega. E o inimigo está feliz da vida. Fez uma criação tão maravilhosa, que deixou até para escolher, escolheram. Não quis ele, né? Não é? E está lá ajudando ainda, para empurrar mais ainda. Bem, aí nós chegamos em Moisés. Deus agora, olha que coisa interessante. Deus, ele não vai se apresentar como realmente ele é. Por quê? Se ele chegasse com o verbo, a palavra, porque a palavra foi dada, o salário do pecado é a morte, você vai morrer. Se o verbo chega do jeito que tem que chegar, na presença dele, o que acontece com Moisés? Já era. Então Deus faz o quê? Acende o foguinho lá. Eu vou falar através da plantinha, de uma sarça, cheia de espinhos e tem uma folha sequer. Vamos lá, em cima do monte. E uma coisa linda que eu vejo nessa passagem, Moisés chega, quando Moisés vê a plantinha pegando fogo, mas ela não queima,
Ela não consome, ela não se desfaz. E está pegando fogo. Moisés, quando pensa em se aproximar, já vem uma ordem. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Puxa, então vamos andar descalço na presença de Deus, irmão. Acabou o problema? Não, né? Mas por que Deus fala isso para Moisés? Porque a história de Moisés lá para trás é feia, não é? Está feia a situação dele. O que Deus está falando para ele? Essa sandália que você está vindo, que mostra todo o teu passo, desde onde você veio do Egito até aqui, acabou. A partir do momento que você entrar nesse lugar, a tua história vai mudar. Olha que coisa linda. Você já tirou sua sandália, meu irmão? Já entrou nesse lugar santo para começar uma nova história? Tem gente que ainda está com a sandália do passado. Tem gente carregando coisas antigas ainda. Esquece. Perdoa. Segue em frente. Entre no lugar santo descalço. Porque descalço, você se sente vulnerável. Você se sente nada. Mas você está num lugar que é chamado lugar santo. E ele entra. Quando ele entra, Deus fala com ele, determina as coisas com ele e fala a Moisés: eu te escolhi. Senhor, não pode ser outro, não. Eu só vim ver a sarça pegando fogo. Eu não queria nada disso. Não, você vai voltar lá e vai falar com o faraó. Senhor, se eu voltar lá e falar com o faraó, ele vai me matar. Mas você vai tirar meu povo. Senhor, eu não sei falar. Olha quantas desculpas Moisés arruma. E Deus resolve todas elas. Você vai voltar. E ele volta. Bem, o que aconteceu com Moisés e Deus? Moisés e o véu. Houve uma aproximação. E essa aproximação começa a se tornar maior. A tal ponto que a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face. Certa vez Arão e Miriam começaram a questionar a liderança de Moisés. Por que Deus só fala com ele? Nós também somos da mesma descendência. Somos filhos da mesma mãe. Somos irmão dele. Não, Deus tem que falar conosco. E os dois vão tirar satisfação com Moisés. Aí Deus entra em discussão. Fala, quem são vocês? Com Moisés, eu falo face a face. E vocês, quem são? E aí? O meu assunto é com Moisés. E por causa disso, lepra e Miriam. Aí Moisés começa a enrolar. Perdoa ela, Senhor. Perdoa ela. Tá bom. Manda ela ficar afastada lá. Uns dias tem que ficar afastada do acampamento. Vai ficar sozinha lá. A hora que sair, ela volta. E ninguém podia sair. Todo mundo teve que ficar esperando a Miriam sarar. Tal era o pecado dela. Mas houve uma aproximação de Moisés e Deus. Ótimo. Moisés levanta, leva o povo lá para o monte. Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou descer no monte. Eu quero a proximidade. O que Deus quer do homem? A aproximação. Ele quer se aproximar. Então, com Moisés, ele vai tentar se aproximar, mas só que o pecado ainda faz separação. Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos matar um cordeiro. Vamos fazer a Páscoa, que começa com Moisés, né? A Páscoa começa com Moisés. O que quer dizer Páscoa? Passar por cima, a tal ponto que o anjo do Senhor passa por meio do arraial dos egípcios e dos judeus, e aquele que não está marcado à porta, que não tem o sangue do cordeiro, morre. Ou seja, a justiça está sendo feita. Mas para o povo que foi escolhido por Deus, Deus vai fazer vista grossa. Por quê? Vai matar um cordeiro. Mas nós acabamos de falar dos animais. Vamos imaginar, o homem é feito de como mesmo? Corpo, alma e espírito. 3. O cordeiro é feito de corpo e espírito. Tem alma? Não tem. Beleza. Então mata o cordeiro. Matou? Opa.
Está devendo ainda? O homem está devendo? Por quê? Não tem como eliminar a culpa. Porque ainda falta. Precisa ter o cordeiro puro. Realmente o cordeiro. Quem é esse cordeiro agora? Que virá. E a promessa será feita. Então Deus agora faz vista grossa para com o homem. Ele continua pecando. A tal ponto que agora ninguém cria mais cordeiro. Compra. Vai lá no templo e compra. Manda matar. Aí chega um ponto que até os profetas, o profeta vai dizer, Deus dizendo, eu não tenho prazer em holocausto. Porque as pessoas achavam, não, Deus gosta do cheirinho do churrasco. Vamos matar cordeiro, vamos matar cordeiro. Deus não tem prazer nos holocaustos. Deus só fez isso para quê? Para que pudesse entender que o homem está em pecado. E precisa se apresentar diante de Deus. Mas o que Deus fala bem claro, principalmente em Salmos e também nos profetas, dizendo, ei, o que eu quero de vocês é o que eu queria de Adão. Arrependimento e um coração quebrantado. Mas consegue? Não, vamos matar cordeiro, vamos matar cordeiro, vamos matar cordeiro. E assim vai. Passa-se pelos profetas. E o mais interessante, Deus ele se aproxima apenas de alguns. Chega até o templo. No templo, qualquer um podia se aproximar da arca? Para oferecer um holocausto? Não, era somente o sumo sacerdote que era escolhido. E ele tinha que estar em perfeita consagração. E uma vez no ano, para orar por todo o povo. A situação está difícil. Havia um véu que cobria o santo dos santos e o santo. E o povo ficava do lado de fora. Somente os sacerdotes e somente o sumo sacerdote é que entrava. E isso a gente vai perceber no livro de Hebreus, quando o próprio apóstolo, quem sabe, escreve dizendo o seguinte, olha, como foi lá no antigo, foi apenas uma amostra do que seria Cristo. Bem, Deus começa a usar os profetas. Chega a um ponto da história, 400 anos, silêncio absoluto. Deus não fala com mais ninguém. Não tem mais escritos. Não tem mais profeta. Não tem mais nada. 400 anos de silêncio. Tal é o desvio do homem. Não tem o que fazer. Pense lá comigo agora dentro da eternidade. Deus, olhando para o Espírito, olhando para o Verbo, e dizer, e agora? E agora? Isso é o pensamento humano meu. Lógico que tudo isso ele sabia. E agora? 400 anos de silêncio. Mas uma promessa foi feita nos profetas. Que o Messias, Moisés escreve um capítulo inteiro sobre ele. E eu quero que vocês descubram onde está escrito isso. Desde o começo, a promessa foi feita. 400 anos de silêncio. E o povo vive a religiosidade. Mesmo sem Deus. Mesmo sem Deus falar. Pastor, e por que os povos judeus não acreditam em Jesus Cristo? Porque já está falando, né? Por causa dele. Por causa, melhor dizendo, por sua causa. Por nossa causa, gentil. A sua. Porque se eles tivessem crido, nós já era. Você vai entender por quê depois. Ok? 400 anos de silêncio. Vamos tomar um café rapidinho, a gente já volta? Isso, 400 anos de silêncio. Misericórdia, né? Fique no silêncio agora. Hora do silêncio. Não é 400 anos de café, né, Ju? Então, hoje Nossa, meu nariz está horrível. Mas você viu o tempão que formou hoje, 2 horas da tarde? vai falar, nossa, A gente não importa, tirando foto lá fora. Tá muito legal. Os alunos. Senhor, vamos embora, escureceu. A gente tava com mensagem, deu 6 horas, gente. É? É o relógio que tá. Assim, ó. Assim.
aparece. Isso é bonito. Vocês desligaram aqui? Não.